Respondendo questões sobre ácido úrico, eu estou meio sem tempo, mas assim que eu acho um pouco tempo, eu vou falar sobre esses assuntos que a pessoa que perguntou. Ácido úrico, o que é isso? O ácido úrico é um derivado de metabolização de proteína purina, né? E o que tem purina? Tem carne de animais, né? Produtos, tem a combinação. A fruta do mar também tem bastante. Então tinha uma época que a pessoa fala assim, a melhor combinação para ter a dor nos joelhos, na articulação, que você faz um churrasco de fruta do mar, né? Ou churrasco mesmo, toma cerveja e enche. Não é bem assim. Por que a pessoas, né? Como que você sabe que você tem ácido úrico alto, né? Primeiro sinal se você tem joanete. Quando o joanete já começou, já tem. Então, mas não fez nada, mas que tem um momento. Por que o organismo cristaliza ácido úrico, né? Ácido úrico cristaliza nas articulações de forma cristais e que forma essas dores de inflamação de joanete ou joelho. Por que o organismo tão, né? A pessoa fala, não é, a gente não é inteligente, nosso corpo não é inteligente? Nosso corpo é inteligente. Nosso sangue não pode ficar ácido. Então, o corpo não suporta ácido no sangue. O sangue não pode ficar ácido, é 7,4 em média, pronto. Quando tem muito dessas purina, ácido úrico começa a formar, ele não pode circular dentro do seu organismo muito tempo. Principalmente se você tem problema de renal, né? A pessoa tem tomar diurético ou tem problema de pressão e de repente você não consegue excluir tantos esses ácidos úricos. Quando você não consegue excluir, ele não pode ficar. Por quê? Porque o sangue fica ácido, você vai morrer. Então, o organismo é inteligente. Então, para minimizar, ele vai cristalizar. Ele vai colher, né, desses ácidos para cristalizar, para tirar na circulação. Então, isso é uma defesa do seu organismo. Por que esse organismo cristaliza ácido úrico? Porque seu sangue está muito ácido. Não tem como suportar dessa maneira. Então, o que você prevenir disso? Você tem que tirar esse acidez do seu sangue, né? O que faz? Então, faz esporte, exercício, respira, toma bastante água, principalmente água alcalina. Ou então, quando chegar à noite, como você come muito, né? Se você quer comer coisas que pode produzir, proporciona de purina, né? De proteína animal, você pode tomar água com limão antes de comer. Então, isso já é um cozimento, como você precozimento para tirando proteínas, né? Para não formar desse ácido úrico. Aí, quando você termina à noite, pode tomar cloreto de magnésio, né? Tem um ácido úrico, como que faz? Por enquanto, ainda não tem outra maneira para melhor para tirar isso, né? Ou bicarbonato de sódio, pode tomar um colher pequena, né? Põe 200 ml de água, um colher de café de bicarbonato de sódio e tomar antes de dormir. Só que tem sódio, pode aumentar a pressão. Então, a outra maneira, toma magnésio, né? Que era 33 gramas, diminuir 1 litro, e toma um cálice de 50 ml. Bom, você também pode tomar um comprimido de magnésio, né? Tem comprimido de 500 miligramas. Aquela água de cálice que você toma, equivalente de 3 comprimidos de 500 miligramas. Então, é quase 1.500, né? Você pode tomar, começa 500 miligramas, pode tomar 2 vezes, né? De 500 dá 1.000, né? Ou você tomar uma vez só de 2 comprimidos à noite antes de dormir. Ou então aquela cálice de 50 ml de cloreto de magnésio. Isso pode diminuir seu nível de ácido úrico, né? Aí você fala assim, como que eu sei? Como que eu vou saber se já passou o limite? Quando você para de doer, né? Nos joelhos, diminuindo esses cristais, né? E quando você começa a soldar seu intestino, aí provavelmente que você aumentou pH demais no sangue, você alcalinizou demais dessa situação. Então você vai soldar seu intestino dando cloreto de magnésio, quando o bicarbonato de sódio pode provocar uma diarreia, excesso de relaxamento, né, dos músculos. Então aí você tem que parar um pouco porque você já passou o limite. Normalmente é difícil chegar a esse limite. Normalmente que a gente pessoa, mas por quê? Porque o ar está ácido, né? A água está ácida. Na maioria das águas são ácidas. A terra não é mais verde. Se comparando com antigamente como no vulcano, Mato Grosso, onde, né? Lá ainda é verde a terra, né? Menos
explorado. Talvez a água de Minas, quando você vê água cristal de Mato Grosso, ainda é alcalina. Aqui já em São Paulo, região de São Paulo, está tudo ácida, né? Tem alguns, Minoba, água Ibirá são alcalinas, mas são poucas, né? Você lembra, água de prata já antigamente vendia na farmácia, né? Hoje já não é mais, porque ele virou ácida, né? A pessoa coloca assim, água leve, pio leve, mas é porque ele é ácido, ele não é mais alcalina, né? Seria pesado, seria alcalina, mas pesado é bom. Antigamente a água de prata, porque era alcalina, por isso vendia, contrazia, vendia na farmácia, hoje não é mais. Por quê? Porque a água de chuva infiltrou na água lençol freático, né? E já mudou o pH, né? Nessa água tem muito acidez, a chuva água de chuva, né? A chuva de ácido, né? E além disso, o ar tem mais CO2. O próprio ar fica mais concentração do CO2. E isso que aumenta a acidez no ar. Não é como antigamente ter mais proporção de oxigênio. Eu não tenho dados científicos exatamente, mas vela essa poluição, né? O ar poluído tem muito enxofre, tem muito gás carbônico. Então isso aumenta a acidez. Ninguém fala. Todo mundo fala aquecimento global, mas ninguém fala acidez no mar. No mar está começando a acidez. Como muda a acidez? Muda muito. Pode acabar com a humanidade só por acidez. Okay? Então, para isso, começa a tomar a cloreto de magnésio ou bicarbonato de sódio para essa ácido úrico, né? Para melhorar a pH do seu sangue e você evita dessas cristalizações do ácido úrico. Pessoal, mas eu já tenho disso, como que eu vou tirar isso, né? Primeiro você toma um banho bem quente, banho de banheira, né? Você pode pôr em 45 graus bem quente, 10 minutos. Você pode fazer escotapé, né? Caso fosse no pé, se no joelho, toma banho de banheira ou flor quente, bem quente, 10 minutos. Se você aguentar, pode ficar mais pouco tempo. E depois 5 minutos de água fria. Você vai na água gelada, uma chuveiro, água fria ou uma balde de água fria, põe mão e pé dentro, né? Por que faz isso? Porque quando essas cristais são maiores, são grandes, difícil de limitar, né? Você tem que amplificar, né? Amplia a circulação e depois você diminui. Senão você está espalhando veneno, não vai adiantar nada. Então, tudo nessas, tanto o reumatismo e o reumatoide também, você aumenta a circulação, depois diminui pela água fria, para ele não volta pela circulação venosa, volta pela linfa, né? Quando você diminui com água fria. Aí você pode fazer 2 vezes, quente de novo, 10 minutos quente, 5 minutos de frio, depois 10 minutos quente de novo e mais 5 minutos de frio. E assim você elimina, que já formou nessas cristais, pequenos cristais, a inflamações, ok?